Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo ok? Espero que sim. Gente, tô passando por aqui, pois quero contar minha história pra vocês. Muitos de vocês que vão me ouvir, sei que vocês ainda não me conhecem, mas ao decorrer desse tempo, vocês irão me conhecer, pois hoje é o começo de uma longa jornada que nós vamos fazer juntos, hein? A cada semana eu pretendo estar postando aqui vídeos de autoajuda. Eu pretendo ser um palestrante, quem sabe exibir algumas palestras minhas aqui, ok? E conto com a colaboração de todos aí, para estar dando um like, tá dando um joinha, mostrando para os amigos, para que venham se inscrever nesse canal, beleza? Muito prazer, eu existo. Meu nome é Mário Mazelli, natural de Belmonte, aqui na Bahia mesmo. Sou de família pobre. Eu nasci no ano de 1985. Nasci com glaucoma aguda. Foi detectada a partir dos 4 meses de idade. E minha família fez de tudo, sabe? Para poder buscar recursos, para que viesse mudar este quadro. Mas infelizmente não houve jeito. Sinto que é o querer de Deus, eu sou cristão. E para tudo nessa vida há uma explicação. Eu sei disso. A minha eu ainda não encontrei. Mas no momento certo eu sei que vem. Então, voltando, né? A minha família foi buscar recursos em... Primeiro começamos em Itabum, né? Aqui pertinho, né? Só que lá a coisa estava chegando ainda. O Hospital de Olhos Rui Cunha estava devagar, pegando, se aperfeiçoando ali. Não conseguiu recursos aí. Partimos para Salvador e meus pais acreditaram que naquele momento a capital poderia ser melhor e tal, mas chegando lá, nada também. E nisso, só voltando um pouco, eu sofria com muitas dores. Quem tem glaucoma hoje sabe como é. A glaucoma machuca demais as córneas. Foi um período difícil para mim, sabe? Daí, partimos para Belo Horizonte. O povo falava que lá haveria recursos mais cabíveis para tratar da glaucoma e tal. Partimos para lá. A família gastou o que tinha, o que não tinha. Meu pai, que eu me conheço por gente, ele é motorista de ônibus. Desculpa. Meu pai é motorista de ônibus, minha mãe, dona de casa. Meus irmãos, eu sou o caçulo de 7, mas nenhum deles também tem recursos financeiros para poder ter dado um apoio e tal. Mas a família foi buscando, né? Meu pai fazia negociações na empresa para tentar arrecadar fundos para conseguir fazer as operações. E graças a Deus elas foram feitas. Mas por algum motivo, sem sucesso nenhum. Fiz várias operações em Belo Horizonte. E daqui para Belo Horizonte gastava-se muito naquela época, sabe? Isso ali em 89, por aí, 91. Naquela época se gastava muito e o cruzeiro não tinha muito valor, né? Então, uma viagem daqui para lá já era cara e tinha que pagar a minha, da minha mãe. Do meu pai não sei, não, do meu pai eu acho que não, porque como ele trabalhava na empresa, ele tinha passe livre, né? Mas não era nada barato, tinha que manter a gente lá e não era uma ida de hoje eu volto amanhã, eu ficava semana lá. Então nisso eu fui crescendo, uma criança privada da visão. Nessa época eu enxergava, mas por que eu digo privada da visão? Porque cada vez que eu olhava para a luz, para qualquer foco de luz, de dia assim, meus olhos doía, mas doía mesmo, sabe? Uma dor profunda na córnea, assim por dentro. Só faltava, meu Deus do céu, que loucura. E doía muito. Então, eu fui crescendo nisso aí. Até que o Dr. Rui Cunha, isso, se não me falha a memória, foi em 93. O Rui Cunha falou: minha senhora, para seu filho ter uma melhora, ele não pode tomar sol, não pode olhar para cores fortes, vermelho, amarelo, branco. Sim, aproveitando esse gancho do branco, eu não pude ir para a escola, porque eu não podia olhar para o papel, para poder não afetar mais ainda aquilo que já estava perdendo. Daí fui crescendo desse jeito, né? Sem poder brincar. Assim, sem poder brincar, entre aspas, porque eu sempre fui afoito e nunca aceitei o fato de ficar quietinho no meu canto, aceitando as limitações. Não, eu queria estar no meio da galera, no meio dos meninos, e chutando bola. Mesmo com dor, eu botava o braço na frente assim do olho
E queria estar lá, porque é criança, né? No meio das crianças. E jamais eu aceitei ficar parado. E quando o pessoal ia pra praia, então, e foi uma recomendação do médico que eu não pudesse tomar sol, nem água do mar, porque água salgada ia progredir mais ainda esse problema. Então eu fui me poldando de certa forma, e quando eu tinha oportunidade eu me soltava. Mas me soltava mesmo, eu aproveitava. Até que com 8 anos eu tive uma perda gravíssima, isso já perto de fazer 9. Eu já estava vendo vulto só, bem assim, mas ainda dava para eu andar. Eu confiava no meu tato e ia embora. Mas eu fui para o sítio do meu avô e chegando lá eu não saí da água o dia inteiro. E minha mãe ficou desesperada. Mário, saia daí, Mário. O médico recomendou que você não tomasse banho nessa água salgada. Você não pode tomar sol, meu filho. Venha pra cá. Tenha pena de você mesmo. Cuida da sua visão. Mas uma criança de 8 anos não pensa em nada. Não pensa. Então eu fiquei o dia inteiro dentro d'água. Quando eu saí da água, eu já precisei de ajuda. Eu já não via mais nada. Foi a despedida da minha visão. Aproveitei, foi bom, mas o chato é que ainda continuava doendo. Doía muito meus olhos. Daí a gente veio para a cidade, eu fui já com a ajuda de outra pessoa que sozinho eu já não conseguia ver mais nada. Minha mãe ficou muito irritada comigo, com muita raiva e com razão, porque eu não obedecia de maneira nenhuma. Foi momentos críticos assim pra gente. E daí eu tive que me acostumar a ser cego, passei a ser cego, porque eu só via quando a luz estava acesa nos olhos. De longe assim eu já não via mais nada. Nada, 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 eu não conseguia distinguir nada, nem um palmo na minha frente. A não ser uma luz forte, no máximo. Mas eu não me inquietei com isso. Eu não parei por aí. Eu queria estar no meio da galera. Eu tinha um animal, eu tinha uma égua boa, muito, sabe? Essas éguas quarto de milha. Para quem conhece de animal sabe do que eu tô falando. E eu queria estar lá, sempre, perto, em cima de tudo e bem afoito mesmo. Eu botava um pano na cabeça assim para poder tapar meus olhos e eu tava lá no meio de todo mundo. Eu andava com um pano na cabeça e montado na égua para todo lado, sem importar se tá feio, se não tá. Eu queria estar no meio de todo mundo, eu queria ser feliz. E para mim era felicidade, porque eu não queria me parar. Eu não queria me poldar, eu não queria me frear, eu sentia que eu podia ir mais, eu posso ir mais longe, eu quero ir mais longe. Se todo mundo pode, eu também quero, a égua é minha, eu vou fazer. E minha mãe tentava me limitar e mas filha, é pro seu bem, você sente dor no olho, se você tomar sol de noite você não dorme, não tem problema não, mãe. É eu, deixa eu, mãe, deixa eu ir, eu quero ir. E de tanta insistência, então vai lá, aproveita então. E eu ia e eu sentia dor, mas eu aproveitava, eu tava lá. Pra mim o que importava é que eu tava lá, eu tava no meio de todo mundo. E com 14 anos, a vitória chegou na minha vida. Um médico, Dr. Van Dijk, Clínica de Olhos Beira-Rio, decidiu extrair meu olho direito. No que ele extraiu o olho esquerdo, quer dizer, eu ganhei a paz. Eu já não via mais nada. Acabou com aquele pequeno focozinho de luz, mas em compensação, a minha felicidade chegou. Ele arrancou as dores, graças a Deus. Retirou as dores. Aí pronto. Aí Mário ganhou a liberdade. Mário renasceu de novo. E aí os amigos que me esperavam em casa, malmente passou o resguardo e eu me libertei. E eu era tomando um banho de rio. A pequena cidade de Belmonte, quem conhece sabe que tem um Jequitinhonha ali. E eu era de um lado para o outro naquele rio, atravessando o rio a nado e passeando. Aí agora já podia montar cavalo e ir pro mato, chupar uma frutinha lá, tem bastante a Jomborão. Quem bem conhece Belmonte sabe que tem muitas árvores ali no caminho da praia de Jomborão. E eu não saía de cima daquelas árvores, não saía dos matos pegando caju, não saía mais da praia, e sabe, eu ganhei minha liberdade. Foi um ponto cheque para mim, aquele médico ter decidido tirar aquele olho, porque com isso eu me libertei da
da clausura, né? Eu pude viver em paz, poder brincar. Aí a minha mãe também já não me limitava mais, me deixava à vontade para eu poder brincar com os amigos e sempre que alguém vinha me chamar, eu falava: "Mãe, posso ir? Vai, vai". E eu aproveitei muito e brinquei muito. Hoje eu digo para as pessoas que a desenvoltura que tenho, eu agradeço primeiramente a Deus, a minha vontade de explorar e a minha mãe que não me freou aí. Ela me deixou ir. Montava bicicleta, eu ficava as noites inteiras. Eu e um primo meu chamado Gilson, ali do canal Android para Cegos, a gente ficava a noite toda andando de bicicleta e achava um defeito na bicicleta e ia consertar de noite, madrugada toda. A gente, sabe, foi períodos muito bons. Só que com 18 anos eu tive que vir para Porto Seguro. Meus pais se separaram, brigaram. Aí eu tive que largar tudo para trás. Amigos, o que eu pensava que era felicidade, tudo ficou lá. E vim para aqui, sem expectativa nenhuma, acreditando que minha vida ia ser sofrimento, porque agora eu não tinha mais ninguém. Meus amigos que me ajudavam ficou lá, e como é que eu ia ficar sem meu pai? E toda aquela confusão na minha cabeça. Chegando aqui, fui procurar a PAI. Chegando na PAI, o que me disseram foi o seguinte: olha, Mário, se você precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Mas a PAI não dá atendimento para cegos. A PAI é para síndrome de Down. Você não teria muita coisa a fazer aqui. Mas aí eu falei: olha, veja bem, como aqui tem como me dar a carteirinha da PAI, porque eu posso andar de ônibus. E isso eles fizeram, me deram a carteirinha da PAI. Eu passei a andar de ônibus com acompanhante e daí eu fui me soltando, assim. Depois conheci a Vera Liu, foi uma pessoa da secretaria naquele momento que era professora. Ela me encaminhou para a professora Rosângela, era quem era professora de Braille. Com 2 semanas de aula eu já sabia o que era o Braille. E a Rosângela ficou: nossa, Vera, ele já sabe e tal. E daí a Rosângela teve que ir embora, a Vera Liu foi aprender o Braille para poder me ensinar. Eu digo que fui o pioneiro ali naquela área, porque foi a Vera que ela foi aprendendo e me ensinando, e a gente foi aprendendo junto, foi construindo esse conhecimento. Com pouco tempo eu já estava na sala de aula como ouvinte, e no ano seguinte eu já estava na sala de aula regular. Primeira série, fiz primeira e segunda, e daí minha turma quase toda voltou para primeira e segunda. E eu e mais uma colega fomos para terceira e quarta. Aí eu fiz terceira e quarta, depois fiz quinta e sexta, sétima e oitava. Daí, quando eu estava fazendo a sétima e oitava, eu já estava casado. Eu casei pela primeira vez no ano de 2007. E esse casamento me gerou um fruto, uma filha. A minha filha nasceu no ano de 2008. Daí eu fui com essa proposta de IFBA e tal. Um colega que estudava lá veio falar comigo: Mário, lá é bom, você vai crescer, você vai ter oportunidades e tal, coisa que nessa escola aí você não tem. Vem pra cá. E me empolgou, eu acabei fazendo vestibular e passei, graças a Deus. Estava no ano de 2009, entrei pro IFBA e fui mesclando, né? Família, escola ali focado e tal. Fui indo com dificuldade, porque quem está no IFBA sabe como o IFBA é difícil. Naquela época então que estava no começo, todo mundo empolgadão, o professor não tinha conhecimento de nada e ninguém quer saber, né? Ninguém quer sentir a dor do outro. E aí eu apertando: gente, não é por aí não, eu preciso aprender e tal. E professores, não vou citar nomes aqui, claro, mas tinha vários professores naquele momento que diziam: não, cara, calma aí, pega esse texto, lê esse texto, é sua atividade. Você lê esse texto: não, isso aqui não é o suficiente, eu preciso saber mais, eu quero saber mais. E não pode ficar só nisso. E aí, em 2010, aquela complicação com lógica de programação. Para quem está fazendo lógica aí sabe como é difícil, lógica é muito difícil. Para você que não tem noção de nada. E o professor queria que eu aprendesse Java assim, plim. Ele já chegou no meio do ano, que a gente ficou meio ano sem professor. E quando esse camarada chegou e
fez meio mundo de atividade. Mário, vem aqui, você tem que fazer e tal. Começando a me apertar e eu não consigo trabalhar sob pressão. Eu falava, não pode ser assim. A coisa tem que ser mais maleável, não pode você me encher de atividade e não querer me dar atendimento. Ele falou, não, para poder eu te dar atendimento, eu tenho que ganhar 3 horas aulas a mais, só para você, porque eu vou ficar uma tarde dedicada a você. Como é que eu vou te dar uma tarde e não vou ter como, não vai contabilizar isso? Mas não é obrigação do professor dar atendimento, eu falava para ele, não. Mas para você, Mário, é um atendimento especial. Eu vou requerer essas horas e a instituição ela tem que me dar, essa instituição tem que me dar 3 horas aulas a mais para poder eu me dedicar a você, porque eu não posso me programar dessa maneira sem essas horas aulas. Não tem como, porque eu tenho você, ele me colocava como a segunda turma dele. E daí o diretor falou, não, cara, isso aí é errado. Você tem que dar as horas aulas dele, porque você já ganha para isso. Você tem que dar aula para Mário. Mário é um aluno. Mário não é uma turma. E aí foi essa complicação até que ele se afastou. Esse professor se afastou do IFBA e pediu licença porque estava doente, que não sei o que e tal. E acabou que depois ele conseguiu remoção para outro campus e não me deu essa aula. Eu fiquei com essa defasagem aí. No ano seguinte, chegou o professor também, um professor novo de lógica. Eu consegui avançar bem em algoritmos e fui fluindo. Daqui a pouco estava em Java de novo e foi bacana, foi bom. Que eu fui crescendo cada vez mais. E daí, família, essa coisa, essa pressão na minha cabeça. Eu não fui muito feliz no meu primeiro casamento. Em 2012 a gente se separou. Dezembro de 2012. Não deu mais para aguentar. Daí eu sofri demais porque fiquei longe da minha filha. Filho é um pedaço da gente, quem tem filho sabe. Sofri muito com isso. Ficava sem saber o que fazer, meu Deus, minha filha e tal. Porque a lei não me dá o direito de ficar com minha filha, infelizmente. Então eu tive que me retrair, querendo ou não, e só ver elas por momento. Pouquíssimos momentos assim que eu pude ter a presença da minha filha comigo. Mas no ano de 2013, agosto de 2013, depois de algumas tentativas, flores, chocolates, conversa bonita, eu ganhei a minha esposa hoje, a Rosileide. Em agosto de 2013 nós ficamos juntos para namorar. E eu, como eu já disse anteriormente, sou muito afobado, um pouco. E fevereiro do ano seguinte, 2014, ela estava grávida já. Novembro de 2014, a gente já estava morando junto com o nosso filho, hoje Davi Guilherme, já tem 4 anos. E vivemos uma vida bacana. Eu continuo estudando, terminei o curso técnico. Daí entrei logo no ano seguinte na licenciatura em computação. Foi um ponto-cheque para mim. Eu entrar nessa licenciatura. Venho aí me pelejando, né? Porque o IFBA passou por 2 greves terríveis. Isso me deu uma atrasada daquelas. Por algumas idas e vindas também perdi em algumas matérias. Então não pude concluir o curso ainda, mas estou batalhando, estou buscando. Ano de 2019, pretendo passar pela pior matéria que eu já vi dentro do curso, tanto no curso técnico como agora, que sempre foi Java. Essa matéria é terrível para mim, essa matéria é terrível. Tive complicação com ela no técnico e agora estou tendo de novo. Essa matéria é complicadíssima para mim. Mas em nome de Jesus irei passar por ela agora. E graças a Deus, mais uma vitória em nossas vidas. Minha esposa está grávida de novo. Meu terceiro filho está chegando. E é só bênção, só bênção, só bênção. Esse é a história do Mário. Se tiver alguma pergunta, pode deixar abaixo aí nos comentários, que eu irei responder com certeza. Eu quero te ouvir. Se você tiver qualquer pergunta, sugestão, eu estou aqui. Sou Mário, sou cego.
Desde que eu me entendo por gente, eu não tive uma visão boa e agora, graças a Deus, tenho uma visão melhor, porque eu acredito que cego é aquele que não quer ver. E graças a Deus eu quero ver. Então, cego nos olhos, mas a minha mente é totalmente vidente e aberta. Valeu.